Rubens liga para Genoveva e reclama com ela por ter permitido que sua filha ficasse em Acapulco e pede que eles retornem o quanto antes para a capital, porque ele e Maíra estão voltando para casa. Mariano agradece a Teresa pelo presente de hoje, porque isso fez com que ele a ame mais. Ela também agradece e diz que foi maravilhoso. Os dois trocam palavras de amor e carinho e estão felizes. Roberto diz a Joana que já faz anos que ela está viúva e não dá bola para ele. Joana diz que as coisas não vão mudar porque jamais deu chance para ele. Ela fala que jamais esquecerá seu falecido marido, Otávio. Mariano e Teresa chegam na vila à tarde da noite. Armando vê a filha chegando muito tarde e pergunta onde eles estavam. Teresa diz ao pai que saiu para se divertir com Mariano. Armando diz à filha que ele e a mãe dela estavam muito angustiados pela demora dela de chegar. Teresa tranquiliza o pai. Mariano diz ao pai que passou um dia maravilhoso com Teresa. Mariano diz ao pai que ama Teresa e agora mais que nunca quer se casar com ela e vai fazer tudo possível. Armando diz a Teresa que ela é muito linda e tem que tomar muito cuidado e se dar ao respeito. Armando pergunta à filha se ela pensa que a mãe dela preferia que ela morresse em vez de Rosinha. Teresa diz que estava muito chateada e quando as pessoas estão com raiva acabam dizendo coisas que não querem e vai pedir perdão para sua mãe. Teresa volta para casa e pede que a mãe não fique triste e pede perdão por ter demorado de chegar. Regina diz que está assim pelo jeito que ela se comporta sempre. Teresa pede perdão à mãe pelo que disse de manhã cedo. Ela pergunta se a mãe a ama. Regina diz que sim e por isso cuida dela mais que nunca e também se preocupa pelas coisas que ela faz. Ramon diz a Mariano que gosta muito da ideia dele se casar, mas o casamento é algo que deve ser pensado e planejado. Teresa vai para o quarto feliz pelo dia maravilhoso que passou com Mariano. Teresa coloca sua música preferida no rádio para pensar em Mariano. Ela diz que se ele tivesse dinheiro, seria o homem perfeito. No dia seguinte, Teresa recebe uma ligação de Mariano. Ele diz que está fora da casa, esperando por ela. Ela se veste e vai ver o namorado. Eles se beijam novamente. Armando diz a Mariano que o viu crescer e pede que ele respeite sua filha. Mariano diz que Teresa é o que mais ama no mundo e que daria sua vida por ela. Mariano vai à casa de Pablinho buscá-lo para irem ao hospital. Ele diz que está com medo e pode aguentar a dor. Mariano insiste para o garoto ir. Regina e Armando rezam com os irmãos de Pablinho para a operação do menino ocorrer bem. Joana e Teresa estão descendo as escadas da vila quando vem Roberto tocando violino para uma loira. Joana fica um pouco incomodada. Em sua casa, Joana chora e diz a Teresa que Roberto a trocou por uma velha. Mariano diz a Hernan que gostaria de entrar na sala de cirurgia para assisti-la. Hernan permite que ele entre depois, quando começar. Mariano diz a Marisa que vão revisar dentro de Pablinho para ver se o tumor dele se espalhou por outra parte do corpo ou não. Ela fica preocupada, esperando. Pede que a mãe não fique angustiada e a tranquiliza. Mariano pede que ela não fique nervosa, porque nestes momentos precisam ter paciência e rezar muito. Mariano diz a Pablinho que irá assistir à operação dele. Joana diz a Teresa que Roberto lhe jurava amor eterno e já trocou na primeira oportunidade. Teresa pede que Joana finja que não se importa. Ela diz que também pensou que não se importaria, mas sim se importa. Paulo diz a Raul que tudo ocorreu bem em Acapulco, com a Ida, mas tiveram que voltar antes, porque o pai de Aida suspeita que eles se envolveram intimamente. Raul percebe que Paulo ainda ama Teresa, apesar de tudo, e está com a Ida apenas para satisfazer seus prazeres. Marisa e o velho ficam preocupados com Pablinho. Doutor Hernan e Mariano avisam que Pablinho está bem. Hernan diz que tiveram que tirar o rim esquerdo de Pablinho para eliminar o tumor. Teresa pergunta a Arthur como está. Arthur diz que muito bem, tranquilo e contente, porque Paloma já não irá incomodá-lo mais. Arthur diz que Luísa enfrentou Paloma, não sabe como, porque precisa de muita força para fazer isso. Teresa diz que quando um ama o outro, se esquece de tudo e faz o que puder para defender a pessoa que ama, e ele tem quem o ame de verdade. Arthur diz que vai enterrar Paloma e seguir em frente com sua vida. Teresa, safada e cretina, abraça Arthur. O velho e Marisa se preocupam por Pablinho ter só um rim. Esperança diz que o importante é que já eliminaram o tumor do garoto e que ele não corre risco de morte. Mariano diz que Pablinho terá que fazer quimioterapia. Hernan diz que ele ficará mais tempo no hospital para se recuperar totalmente. Raul pede que Paulo lhe dê chance, já que ele não gosta de Aida. Paulo quer ficar com Aida e quem sabe Teresa caso consiga.
Teresa serve um café para Arthur e ele elogia, já que foi ela quem preparou. Arthur diz que agora não tem o fantasma de Paloma para poder assombrá-lo e pode voltar a se apaixonar. Teresa começa o teatro, de se fingir mal. Paloma vai a uma livraria e vê um anúncio onde informa que haverá a apresentação do livro de Arthur. Arthur toca em Teresa e pergunta o que ela tem. Ela diz que nada e sai. Luísa percebe que Teresa está triste, chorando. Ela pede perdão e diz que se lembrou de sua irmã Rosa. Joana está preparando o almoço. Hugo chega da escola, na casa dela, para almoçar. Roberto entra de penetra na casa de Joana e serve um prato de comida. Joana se incomoda e manda ele ir comer com aquela loira gringa. Roberto sai e diz que a velha loira lhe dará mais do que a comida. Joana é notificada que Pablinho saiu bem da operação. Luísa diz a Arthur que Teresa está mal e estava chorando e pede que ele tenha mais paciência com a moça. Teresa volta lá e pergunta a Arthur se ele quer que ela prepare mais alguma coisa para a conferência da tarde. Mariano e Esperança veem Pablinho no quarto. Teresa termina o trabalho e entrega para Arthur. Arthur convida Teresa para comer com ele e Luísa na casa. Ela diz que tem um compromisso e depois o encontra na apresentação. Paulo e Aida começam o grude. Teresa descobre que tudo saiu bem na operação de Pablinho e elogia Mariano. Os dois vão almoçar num restaurante simples. Hernan diz a Esperança que Pablinho está estável, mas tudo está ocorrendo bem. Joana diz a Regina que está feliz pela operação de Pablinho ter ocorrido bem, mas triste pelo que Roberto lhe fez. Regina diz a Joana que ela poderia ter algo sério com Roberto, porque não é bom passar a vida toda na solidão e precisa de companhia. Acontece a apresentação do livro de Arthur. Teresa e Luísa assistem. Paloma se aproxima e vê seu amor do passado. Esperança agradece a Hernan pela carta de recomendação para ela conseguir um trabalho. O avião pousa. Rubens chega ao México. Ele fica sabendo por Esperança que o irmão dela já foi operado. Rubens fica enciumado e pergunta como ela conseguiu tudo de graça. Ela diz que um vizinho do bairro os ajudou. Paloma se incomoda ao ver a víbora da Teresa na apresentação. Armando entrega dinheiro a Regina para completarem a quinzena. Ele mente, dizendo que conseguiu dinheiro trabalhando na oficina, quando, na verdade, ele pediu emprestado. Teresa vê Paloma e vai atrás dela para enfrentá-la novamente. Luísa diz a Arthur que Paloma está aí. Aida diz a Ivone que não deixará Paulo para Teresa não envolvê-lo novamente. Rubens chega em casa e diz a Aida que ela vai lhe ouvir. Teresa, víbora, puxa Paloma pelo braço, diz que alertou ela para não vir e ela veio. Teresa diz que agora sim ela vai falar com Arthur para as coisas ficarem claras. Arthur chega ali e fica surpreso ao rever Paloma. Teresa diz a Arthur que Paloma não fez o que ele pediu e insiste em vê-lo. Arthur pergunta a Paloma o que quer e questiona se não bastou o mal que lhe fez. Ela diz que vai cumprir com sua promessa e deseja que Arthur e Teresa sejam felizes. Arthur fica chocado quando ela diz isso e olha para Teresa. Aida diz a Rubens que a viagem a Acapulco foi o melhor que poderia lhe acontecer e ama Paulo e lá começaram uma relação mais séria. Maíra pergunta a Aida até onde chegou com Paulo. Aida não conta e diz que Paulo a trata muito bem. Rubens diz que de todo modo falará com Paulo muito seriamente. Roberto diz a Joana que vai morar com sua namorada e a moça quer algo sério com ele, porque já descobriu como é a mercadoria, que é de primeira. Joana sente ciúmes. Arthur toma água e diz que se sente melhor. Júlio encontra Luísa. Arthur pede para eles irem ao cinema. Teresa diz a Arthur que só quer ser um apoio para ele sempre. Arthur diz a Teresa que já sabe que foi ela que enfrentou Paloma, já que Luísa não teria coragem de fazer isso. Genoveva pede que Rubens e Maíra não castiguem a Aida, porque ela que teve a ideia da viagem para Acapulco. Maíra diz que a Aida está de castigo, até segunda ordem. Teresa diz a Arthur que o que Paloma pensa não lhe importa. Arthur decide levar Teresa para casa. Rubens pergunta a Genoveva quais são as intenções de Paulo. Genoveva diz que as intenções de Paulo são as melhores, mas eles não podem pressioná-los, porque pode ser pior. Paulo diz a Maíra e Rubens que suas intenções com a Aida são sérias e tudo bem. Rubens diz que a Aida é sua única filha, sua adoração, e com ela ele não vai brincar. Paloma se encontra com sua prima.
Florência. Ela diz que viu Arthur e desde que voltou ao México não deixou de pensar nele. Paloma diz a Florência que ao ver Arthur sentiu todo o amor que ainda tem por ele. Arthur deixa Teresa na vila. Ela agradece ao professor. Ele também agradece. Teresa pede para ir para casa dele acompanhá-lo até Luísa chegar. Teresa pega nas mãos de Arthur e diz que não gosta de vê-lo assim. Regina flagra os dois muito próximos. Paulo não pensa em se casar com Aida. Genoveva diz que Rubens falou daquele jeito com ele, porque está chateado. Arthur diz a Teresa que já é tarde e não quer que ela tenha problema com os pais. Ele dá um beijo na mão dela e se despedem. Teresa entra na casa e diz que essa tal de Paloma voltou a aparecer e não quer que ele pense em nenhuma outra, porque ele é uma de suas opções. E se entrar outra mulher na vida dele, não gostará que ele seja por perto. Regina chega em casa. Mariano vai ver Teresa. Regina diz a Armando que prefere que Mariano e Teresa continuem com o namoro. Aida pede à mãe que lhe ajude para seu pai tirar seu castigo. Maíra diz à filha que não quer que ela sofra, porque nem sabe se Paulo a ama. Aida diz que quer lutar pelo amor de Paulo, porque senão irá perdê-lo. Teresa liga para Luísa e diz que está preocupada com Arthur, que voltou sozinho para casa, e pede que ela vá fazer companhia para ele. Arthur vai a um bar e começa a beber. Luísa liga para ele e diz que não foi ao cinema e vai encontrá-lo em casa. Arthur não para de beber. Teresa diz a Mariano que o ama. Mariano a abraça e diz que morria de vontade de vê-la. Ele diz que a ama muito e é uma pena não poderem ir para aquela casa agora. Arthur chega em casa e vê que já não tem bebidas alcoólicas no escritório. Luísa chega em casa e pergunta ao irmão como se sente. Ele diz que ver Paloma fez ele relembrar de muitas coisas. Florência pede que Paloma investigue se Arthur está casado ou se está solteiro. Paloma diz que Arthur está casado e vai ter um filho de Teresa. Florência aconselha Paloma a conversar com Arthur para resolver as coisas do passado, porque Teresa não tem que se meter entre eles. Arthur diz a Luísa que Paloma pareceu que não queria lhe fazer mal. Ele diz que ficou surpreso pelo que ela disse sobre Teresa e ele. Luísa diz que ele e Teresa fazem um lindo casal e é normal confundir. Mariano leva Teresa para casa. Eles se despedem. Regina pergunta a Teresa se ela ama Mariano de verdade. Ela diz que sim. Regina aconselha a filha a cuidar de Mariano e se cuidar. Regina pede que ela tome cuidado com o que faz e jamais bote os chifres em Mariano. Teresa fica assustada. A hembra es mala.